Então, vamos à segunda parte dessa live de dúvidas. Então, o tema de hoje, ele é diverso, ele é diversificado e veio de acordo com as questões que foram propostas dentro do grupo. Se tiver algum assunto que não tenha sido tratado nem na primeira live, nem nessa, eu peço que vocês coloquem nos comentários. E, à medida do possível, a gente faz uma terceira, uma quarta live. Tem um assunto que eu já adianto que eu já vou deixar para a semana que vem, que é o assunto colágeno. É um assunto mais extenso e, para não ficar uma coisa muito corrida, eu prefiro deixar ele sozinho numa apresentação. A primeira dúvida, né? A primeira coisa que foi trazida. Qual é a diferença entre os óleos essenciais relaxantes? Existem vários óleos essenciais que têm essa propriedade de ser um óleo relaxante. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é que um óleo essencial, ele tem uma composição variada e diversificada. Então, um óleo essencial dificilmente vai servir só para uma coisa, porque dentro da composição química dele, essa variedade faz com que ele tenha um uso diversificado. Por outro lado, como os componentes às vezes se repetem nos óleos essenciais de diferentes origens, de diferentes plantas, às vezes muitas vezes, inclusive, você tem óleos essenciais de plantas totalmente diferentes, em princípio até meio antagônicas, se você for pensar na função da planta, e que eles servem para a mesma coisa. Por que isso? Isso tem a ver com a composição química do óleo, sim, mas ele também tem a ver, nessa questão específica do relaxamento, que foi a questão trazida, na qual a questão que leva a ter a necessidade de um óleo essencial para o relaxamento. Se é uma questão mais emocional ou se é uma questão física. Por exemplo, se a pessoa está com dor, ela vai precisar de um óleo essencial que tenha características mais analgésicas ou um relaxante muscular, e com isso ela vai conseguir relaxar, dormir. Não necessariamente o óleo essencial precisa ser sedativo, porque se a causa do meu incômodo é uma sensação física de dor, se ele trabalha essa parte, ele vai me fazer dormir. Por outro lado, se é pensamento acelerado, um óleo essencial aterrador vai fazer essa função de relaxamento. Se é uma questão de angústia e ansiedade, um óleo essencial ansiolítico vai fazer essa função de relaxamento. Então, eu trouxe 6 exemplos de óleos essenciais que podem ser usados para relaxamento, dependendo da causa, vamos dizer assim, que não está deixando com que você se sinta mais relaxado, que tenha um sono mais tranquilo. Primeiro, lavanda. A lavanda seria quando a gente pensa em relaxamento, você pensa em lavanda. Bom, o óleo essencial de lavanda, ele tem uma gama de atuação enorme. Ela tem uma composição química bem vasta. Então, ela vai ser cicatrizante, ela é calmante da pele, ela é ansiolítica, ela reduz estresse. Então, é um óleo essencial que vai atuar tanto no corpo quanto na parte mental e emocional, nesse sentido de trazer calma e relaxamento. Segundo óleo, ylang-ylang. Eu vou na lista aqui para eu não me perder. Ylang-ylang. O ylang-ylang, ele tem essa característica de trazer emanações da criança interior. Então, a gente relaciona o ylang-ylang, eu até já falei dele na última live, sobre a questão da libido, de você estar mais bem disposta, de você estar com mais
disposição para a vida, porque ele tem a ver com esse resgate da criança interior. Então, ele vai amenizar tristeza, aplacar raiva, e com essa sensação, né, esse benefício emocional, ele vai trazer um relaxamento. Terceiro óleo essencial, vetiver. Vetiver é um óleo que nós vimos quando falamos de aterramento. Então, como ele vai trazer essa sensação tranquilizante, ele é sedativo, ele é ansiolítico, então esse relaxamento vai vir quando essa causa do não relaxamento é de uma função realmente emocional e desse pensamento acelerado. O vetiver, ele organiza também o pensamento. Então, é quando você tem uma agitação muito mais mental do que uma questão física. Manjerona já entra na classe do óleo essencial, que vai atuar mais no físico. Ela tem propriedades de relaxamento muscular. Então, por ser um relaxante muscular, por exemplo, você volta de uma academia, você está todo tenso, todo preso, é legal você fazer uma massagem com a manjerona, é legal inalar, e com isso você vai relaxar e vai ter uma. Se associar ela à copaíba, por exemplo, melhor ainda, porque a copaíba ainda vai entrar com efeito anti-inflamatório, vai ter também aí uma questão de aterramento, e aí você tem aí um efeito potencializado. Os cítricos, de um modo geral, também vão ter esse componente de relaxamento. Eu trouxe dois exemplos: laranja doce, ou white orange, e tangerina. Todo cítrico tem um quesinho de um componente que vai ajudar no relaxamento. Como que você vai escolher? É mais ou menos dependendo daí de um autoconhecimento, tá? Então, laranja doce, ela vai trazer mais uma questão de eh, equilíbrio emocional. Tangerina vai trazer mais uma questão de criatividade, de alegria. Então, qual é o mote, né? Qual é o motivo que está levando você a não estar relaxado? Vai para a laranja doce ou vai para a tangerina? Depende, os dois vão ajudar. Bom, é, existem outros óleos essenciais que também vão ajudar no relaxamento, mas o que eu penso é que você tem que analisar qual é a origem? Se ela é mais física, se ela é mais emocional, se ela está mais no mental. E isso vai te orientar a escolher qual óleo essencial que vai te beneficiar mais naquele momento em que você precisa fazer esse relaxamento. E o modo de aplicação? Massagem, sempre, com certeza. Essa parte tópica, é, a massagem em si, o toque, ele já leva você nesse estágio de mais. Estou sendo repetitiva com a palavra relaxamento, né? É, e a inalação, tá? São as duas formas de aplicação mais eficientes quando o objetivo é relaxar. Pode ser no difusor, pode ser em conchinha, dependendo da ocasião, se você for optar pelo óleo cítrico, pode até ser direto do frasco. A segunda questão, que foi bem pedida, por sinal, é o controle de açúcar no sangue. Principalmente quando envolve pressão alta. Controle de açúcar no sangue, ele pode estar ligado a uma diabetes ou um estado de pré-diabetes. Quando é diabetes do tipo 1, ela já vem de uma questão metabólica, já vem de uma questão de uma má formação, é uma doença crônica. Ela não foi desenvolvida. Em geral, a pessoa já nasce dessa forma. A diabetes do tipo 2, ela é uma diabetes adquirida. Então, ela tem a ver também com hábitos não tão saudáveis.
falta de exercício físico, uma alimentação desregulada. Então, o interessante é sempre você observar o conjunto. A gente sempre pensa que a aromaterapia, ela tem essa função de trazer o bem-estar, principalmente na prevenção. Ela, lógico que ela também é curativa, mas principalmente na prevenção. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma predisposição ou não esteja pré-diabética, vale a pena observar esses hábitos que tendem a levar ao quê? Um envelhecimento mais saudável. Bom, já está instalado, estou com uma questão de açúcar no sangue. Como que a aromaterapia pode auxiliar? Primeira questão é se é uma disfunção alimentar, se você tende a comer demais, carboidratos principalmente, açúcar, coisas que você já sabe que isso pode trazer um malefício, mas você acaba não conseguindo controlar. Olha a parte emocional, tá? Alguns óleos essenciais que não têm nada a ver com o controle do índice glicêmico podem ajudar nesse controle porque reduzem a ansiedade. Aí a gente vai cair de novo. Lavanda, ylang-ylang, ahn, camomila romana, própria manjerona, frankincense, tá? São óleos essenciais que, ao diminuir a ansiedade, podem atuar na causa do porquê que você, de repente, desregula na alimentação. Ok. Indo ao ponto, alguns óleos essenciais têm a atuação no sistema digestório que vão contribuir para ajudar nesse controle do índice glicêmico. Canela é super famosinha, cominho, orégano, hortelã-pimenta, eles têm, embora o benefício de contribuir para ajudar no controle glicêmico, o inconveniente de talvez ser não indicado para pessoas com pressão alta. Existem alguns estudos, eu vou procurar algum que seja um pouco mais acurado para colocar no link, tá? Mas existem alguns estudos falando sobre o gerânio. Nesse caso aqui, se você absolutamente for contra a ingestão do óleo essencial, você pode fazer uso tópico, tá? Uso tópico do gerânio na massagem no abdômen, pode usar 4 gotas de gerânio para 10 ml e fazer aí 3 vezes ao dia massagem no abdômen. Ele demora um pouco nessa absorção, mas ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai ajudar. Ideal mesmo seria fazer a ingestão. Não sabe como fazer? Pergunta, ou pergunta no chat, ou pergunta, se for da minha rede, no grupo do WhatsApp, ou o aromaterapeuta que acompanha você. Ah, qual é a vantagem do gerânio frente à canela, por exemplo, que é um óleo classicamente associado ao controle do índice glicêmico? O gerânio não vai interferir na pressão. Então, se você tem uma questão de pressão alta, o gerânio é uma opção muito melhor que a canela. Se você não tem questão com a pressão alta, você pode fazer também a massagem, por exemplo, com 4 gotas de canela, 2 gotas de um cítrico, pode ser white orange, pode ser bergamota, pode ser laranja, já falei, pode ser o limão, pode ser tangerina. E faz a massagem também no abdômen. Eu gosto da ingestão da canela, mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque depende muito da condição que você está. Então, ingestão de canela só sob orientação, ok? Uma pergunta que é figurinha repetida é: como que eu posso parar de fumar? Como que a aromaterapia
pode me ajudar a parar de fumar? Bom, de novo, a gente cai na questão emocional também. O cigarro aqui entra num ponto que ele é muito comportamental. Então, é um vício que é chatinho da gente conseguir tratar, porque ele tem a ver com os amigos que você está junto, com os hábitos que você tem. Geralmente acaba associando o cigarro com a bebida. Então, às vezes, a pessoa consegue passar a semana inteira sem fumar. E aí, no final de semana, vai relaxar, vai tomar um chopp, pronto, já pega o cigarro. Né? Existe como a aromaterapia ajudar tanto na parte emocional, ou seja, identificar quais são as situações em que o cigarro me chama, quais são as situações em que são gatilho para eu querer fumar, e nessa ocasião entrar com um óleo essencial ansiolítico. Lavanda, camomila romana, esses principalmente vão segurar um pouco essa questão da ansiedade pelo cigarro. Quando você para de fumar, a gente tem uma questão um pouquinho mais delicada, que é o fato de que a nicotina, ela ocupa um lugar no nosso organismo. Então, no nosso cérebro, existe uma localidade, eu não vou lembrar agora qual é, mas existe uma parte do cérebro em que a nicotina fica naquele lugar. E aquela substância que você normalmente produziria e que tomaria aquele lugar, não está sendo produzida, porque a nicotina está ali. Quando você para de fumar, e a nicotina vai saindo do o seu organismo ainda não produziu aquilo que a nicotina estava tomando o lugar. E aí, nesse intervalo, a ânsia de fumar é maior ainda, porque você fica meio perdido. Você não tem a nicotina, você ainda não produziu aquilo que vai ficar naquele lugar. E isso pode também gerar irritação, estresse, aumento da ansiedade. Nesse ponto, os óleos essenciais ansiolíticos e aterradores são importantes para tentar equilibrar esse humor. Fora isso, tem a questão comportamental, e aí a gente tem um truque, vamos dizer assim, de tornar o cigarro desagradável. Duas coisas que você pode fazer, e aí entra o óleo essencial de pimenta preta. Ou você pode pegar um potinho, não trouxe um potinho, vamos fingir que isso aqui é meu copo de água, seja um potinho. Você pode colocar um algodão no fundo desse potinho, pinga algumas gotas de óleo essencial de pimenta preta e palitos de dente. Tá? Fecha o pote e deixa esse palito de dente impregnar com o óleo essencial de pimenta preta. Sentiu vontade de fumar? Pega esse palito e coloca na boca. Duas coisas tendem a acontecer. A primeira é que esse óleo essencial tire um pouco dessa ânsia de fumar, tire um pouco dessa sensação da abstinência, de querer a compulsão pelo cigarro. A segunda coisa é que, se de todo não deu certo e ainda assim você pegar o cigarro para fumar, o gosto vai ficar muito ruim. A pimenta preta faz com que o gosto do tabaco fique aversivo. Segundo truque, você pega o maço de cigarro, escolhe um cigarro, marca esse cigarro para você saber qual é o cigarro que você vai fazer isso e pinga ali pelo filtro de 2 a 3 gotas do óleo essencial de pimenta preta. Fecha o maço. Esse óleo essencial que está nesse cigarro que você vai marcar, porque você não vai fumar esse cigarro, ele vai impregnar os outros cigarros do maço, só que de uma maneira um pouco mais suave, bem mais suave. Quando você pegar o cigarro para fumar, impregnado
pelo óleo essencial de pimenta preta, de novo vai vir o gosto aversivo, tá? E é um pouco de tratamento aí no comportamental mesmo. É pegar o cigarro e ele ficou aversivo, eu não vou fumar. Não adianta só pensar e tem que ter força de vontade. A gente precisa mudar os hábitos e mudança de hábito não é uma coisa fácil. Então, parar de fumar requer mudança de hábito, requer identificação dos gatilhos, requer essa ajuda do controle aversivo e requer um pouco de paciência e boa vontade consigo mesmo, porque durante um tempo em que a nicotina está saindo do seu organismo e você ainda não está metabolizando as substâncias que essa nicotina tomava o lugar, você vai passar por um período de readaptação do seu próprio organismo. Então, seja paciente com você. Uma terceira dica, além do óleo ansiolítico e desse controle aversivo, é você fazer uma depuração, você ajudar nesse período a fazer um detox. Vai lá no vídeo de detox que ele vai ajudar. E se não tiver ainda todos os óleos dali, pelo menos um limãozinho siciliano, tá? Pega o limão siciliano e pode fazer a inalação, pode fazer uma aguinha saborizada, pode colocar no difusor, pode tirar direto do frasco, pode passar sobre a região do fígado. Vamos ajudar esse organismo a fazer um detox e se livrar das toxinas que ao longo do tempo o hábito de fumar deixou. É, kits de viagem. Às vezes a dúvida é o que que eu levo no meu kit de viagem? Eu vou viajar, eu vou ficar X dias fora, eu tenho muitos óleos em casa e eu não sei o que levar. Bom, primeira coisa que eu digo é exatamente isso. Qual é o período da viagem? Se for um período de poucos dias, você vai levar os óleos rotineiros, aqueles que já fazem parte do protocolo que o seu aromaterapeuta passou, ou aqueles que já entraram na sua rotina. O que que eu tomo em jejum, o que que eu passo no banho, o meu shampoo que já está com óleo essencial, não, eu não vou levar shampoo, então leva o óleo essencial, porque você vai comprar o shampoo no destino e você vai colocar, ou vai pingar na mão, enfim. Os da rotina. Uma coisa que eu acho bem legal, e eu vou avisando que eu não ganho para fazer propaganda, mas esse tipo de necessaire, ele é bem legal. Essa daqui, ó, eu não lembro nem de qual que eu comprei, não posso nem dizer que eu iria fazer propaganda, mas enfim. Ela cabe bastante óleo. Ui, esse tá solto. Ela tem espaço, tá vendo? Para, salvo engano, 14. 2, 3, 4, 8, 8, 6, 14. 14 frasquinhos, sendo que aqui os rolões, que podem ser assim, esses daqui já são próprios da empresa, mas você pode preparar o seu rolão e colocar aqui. E aqui cabem frascos de 5 ml ou 5 ml e rolon. E o que que eu costumo levar? Minimamente um depurativo, ou seja, um óleo cítrico, lemon, laranja, tangerina, um analgésico. No caso, como eu uso os óleos da Doterra, ou eu levo analgésico que eu digo para batida, dor na perna, cãibra, joelho, articulações. Então eu costumo levar o Aroma Touch. Eu sou exagerada, né? Então, e eu por acaso não estou em casa, estou viajando. A minha malinha tá assim. Por quê? Porque eu vou ficar 3 semanas fora de casa. Então, eu trouxe bastante coisa. Se é menos dias, com 14 óleos você se vira bem. Então, um óleo.
para essa questão de dores de articulação, Aromatouch ou Deep Blue. Copaíba, sempre, porque copaíba é anti-inflamatório, é analgésico. Se você bateu, ou se cortou melaleuca com lavanda e copaíba, é um trio perfeito, tá? Então, na minha bolsa de viagem nunca falta melaleuca, copaíba, lavanda, hortelã-pimenta, um cítrico pelo menos, um composto desses analgésico, alguns ansiolíticos. Vetiver sempre. Vetiver, balance. Balance pode ou não ser incluído, mas eu gosto de ter ele comigo. E o líbano, né? Esses eu não abro mão. E tem aí os do dia a dia. Se você faz, por exemplo, controle de melasma, é legal você ter ou o seu blend ou levar um HD Clear, enfim, aí varia um pouquinho, né? Em suma, é isso. Mas viagem é um assunto que varia muito. Então, ficou com dúvida sobre o que que eu levaria na minha viagem, porque eu tenho essa questão específica. Coloca no comentário, tá? Vai colocando por ali e eu vou respondendo. A outra pergunta que fizeram aqui é a respeito de curativos. Cortes, queimaduras, machucados em geral. Isso quase que cai no kit de viagem, né? Só posso levar um óleo. Só tenho um óleo, ou eu quero um óleo que eu vou sair com meu filho e de repente a gente vai para o parquinho e eu quero um óleo meio coringa para isso. Lavanda. Por quê? Lavanda ela é antisséptica em uma certa medida, melaleuca seria mais, mas eu estou falando de um óleo. Ela é cicatrizante, ela tem uma ação bactericida, pequena, mas tem. Ela tem um efeito calmante, é repelente, então às vezes, né, ao ar livre tem aí uma questão de inseto, pode ser uma picada de formiga ou de mosquito. Então, lavanda seria um bom óleo para isso e ainda atua como queimadura, tanto queimadura de sol como queimadura mesmo. Queimou o dedo na air fryer, queimou o dedo, pegou a panela quente sem querer, ou nem sempre a panela tem alça hoje em dia. Enfim, qualquer tipo de queimadura, lavanda ela é bem legal. Então, um óleo muito coringa para curativo é lavanda. Fez um corte um pouco mais profundo, fora lavar com água e sabão, a gente pode estar pensando sim no óleo de melaleuca. E depois do óleo de melaleuca, copaíba, lavanda, tá? São esse trio para cortes e curativos. Outra questão trazida foi a questão da menopausa, não tanto pelo fogáceo, esse tipo de sintoma e de incômodo, mas mais exatamente a questão do equilíbrio hormonal, o cansaço e a questão do cabelo, que não é mais o cabelo que era antes, tá? Bom, essa é outra questão que merece uma live só para ela, porque a gente tem aqui uma série de desmembramentos quando o assunto é climatério, que na realidade a questão da menopausa começa no climatério. Então, quando você tem climatério e menopausa, nós temos aqui um leque muito grande. O assunto é vasto. Mas para ser curtinha e responder especificamente esses pontos que foram trazidos. Equilíbrio hormonal. Eu gosto de pensar no Whisper, não tenho ele aqui, Claricalme. E por que que eu gosto desses dois blends? Justamente porque, como eles são um blend, como eles são uma mistura de óleos essenciais, eu tenho várias atuações ao mesmo tempo. Porque quando a gente está falando de menopausa, eu tenho um leque
de sintomas que podem ser aplacados com o Whisper ou com o Claricalme. O Serenity também aqui entra muito bem, embora não seja para equilíbrio hormonal, mas para equilíbrio emocional, que pode prejudicar esse desequilíbrio hormonal. Mas enfim, Claricalme e Whisper. Gerânio e Salves Clareia. Como aplicar? Baixo ventre, principalmente, tá? Baixo ventre, na parte interna das coxas, pode fazer no punho, inalação, mas principalmente nessas partes do corpo. Eu, nesse caso, prefiro até fazer direto a aplicação na mão, ou seja, uma gotinha de gerânio ou da salvia clareia, umas 4 gotas, 4, 5 gotas do óleo de coco fracionado ou do óleo carreador de sua preferência. Óleo de semente de maracujá, por exemplo, eu acho que é uma boa opção quando você está tratando desse sintoma de desequilíbrio hormonal, não porque ele tenha nada a ver com a parte hormonal, mas porque ele vai ajudar no equilíbrio emocional. E a gente tem que pensar que essas duas coisas estão ali muito ligadas, né? Porque o desequilíbrio hormonal vai trazer um desequilíbrio emocional também, aumentar a irritabilidade, aumentar a ansiedade, vai mexer com a parte da insônia. Então, não dá para separar muito uma coisa da outra. Mas uma gotinha do gerânio ou da sálvia, salvia clareia, e umas 4, 5 gotinhas do óleo carreador. Eu acho que o de semente de maracujá é bem legal para isso. Semente de uva também. Eu não pensei nele em primeiro momento, porque eu, particularmente, não gosto do óleo de semente de uva, mas pode ser também. E aí você aplica baixo ventre e na parte interna das coxas. Cansaço. Para mim, hortelã-pimenta está sempre como um dos principais, porque ele vai fazer uma ativação mental, ele vai te dar um up e você é muito rápido. Você pode usar, no caso, eu pensei que eu estava com meu colarzinho difusor, não estou, mas você pode usar um colarzinho difusor e aí eu gosto muito, eu já falei sobre isso antes, eu gosto muito desse tipo de colar difusor que você não precisa tirar o cordão, tá? Que você pode simplesmente abrir e pingar na almofadinha sem tirar o cordão. E a almofadinha você pode ir trocando, tá? Então você bota aqui o hortelã-pimenta e inala sempre que precisar. Isso vai te dar um upzinho. Ah, Esther, mas se eu tiver pressão alta? Tá. Inalar umas 3 vezes ao dia. Eu não estou nem falando de colocar em conchinha na mão, estou falando de usar um colar difusor e você vai inalar hortelã-pimenta para te dar aquele up, não vai subir sua pressão, tá? Ah, mas eu tenho uma pressão crônica e muito alta. Ok. Aí, nesse caso, pega um tangerina, tá? Que não vai interferir de jeito nenhum na sua pressão e vai te dar uma questão de ânimo, tá? Não é o mesmo ânimo do hortelã-pimenta, mas vai colocar você aí para cima. Cabelo. Para essa vitalidade, brilho, trazer brilho e vitalidade, eu gosto do cedro e do ylang-ylang, tá? Então você pode colocar, por exemplo, no shampoo. Pode fazer também uma máscara? Pode. Você pode fazer um sérum para o cabelo com um desses dois óleos. Ah, pode usar 4 gotas de cedro com um creme capilar neutro, ou o próprio óleo de coco, ou um óleo de jojoba, aqui é bem interessante. Faz a máscara, né? Passa nos fios, aí tem que ter um pouco de paciência, né? Você tem que passar aqui camada por camada e abrindo aqui a parte do para mostrar o couro e vai passando faixa por faixa, deixa 10, 15 minutos e depois lava o cabelo. Eu acho mais prático colocar no shampoo, tá? Então eu colocaria 15 gotas de cedro ou de ylang-ylang
e 15 gotas de melaleuca. A melaleuca não tem nada a ver com a questão da menopausa, ela tem a ver com o fato de ser adstringente, vai limpar melhor o couro cabeludo, tá? Então, eu poria 15 gotas de melaleuca, 15 gotas de cedro ou de ylang-ylang em 200 ml de shampoo. No condicionador, que também vai ajudar a dar brilho e vai ajudar na questão hormonal, 20 gotas de gerânio, tá? E aí você vai trazer para o seu dia a dia algo que vai melhorar a aparência do seu cabelo e também vai melhorar ou vai ajudar na parte hormonal. De um modo geral, isso também eleva a autoestima, né? Porque quando o cabelo tá legal, a gente se sente mais. Não gosto dessa palavra, mas vamos lá, empoderada. Bom, o último assunto da nossa live é sobre gases, flatulência. Ah, vamos pensar que no nosso sistema digestório é possível, durante esse processo, que a nossa alimentação leve à produção de gases. Não necessariamente isso é um problema. Existem algumas, eu vou chamar de características que diferencia uma produção de gases não problemática, normal, natural de um processo digestório, para uma que seja patogênica, para uma que seja um problema, tá? Então, primeira coisa, desconforto. Se te causa dor, se causa um abdômen muito distendido, se tem muito mau cheiro, tudo isso são fatores que levam a crer que essa produção de gases não é uma produção normal e natural, tá? O tipo de alimentação que você faz, ele está diretamente relacionado à produção de gases. Então, por exemplo, uma dieta vegetariana é uma dieta mais rica em grãos, leguminosas, verduras de folhas verdes, muita salada. São alimentos que naturalmente provocam gases, tá? O preparo desses alimentos pode influenciar na produção de gases. Então, por exemplo, feijão, lentilha um pouco menos, mas feijão, grão de bico, são leguminosas que possuem, são classificados como antinutrientes. São compostos que estão ali naquele alimento, mas que se você faz a ingestão deles, fitolatos, se você faz a ingestão deles é, naquela quantidade e sem nenhum preparo, eles podem levar a um processo que é quase uma desnutrição, porque eles vão atrapalhar a absorção dos nutrientes e ainda vão ter esse inconveniente de produzir um excesso de gases. Então, existe uma tabela, e eu vou anotar aqui de procurar a tabela para deixar para vocês nos comentários, uma tabela de demolho, que é para quê? Justamente para você observar o número de horas adequado que cada grão leguminosa necessita para estar mais adequado para o consumo. E fora o demolho, ainda tem a troca da água. Então, por exemplo, se você vai deixar uma leguminosa por 48 horas de demolho, de 12 em 12 horas, você vai trocar a água, tá? Porque a ideia é você tirar dali o antinutriente. Às vezes, uma fervura também colabora. Você, por exemplo, não tive tempo de deixar o feijão de molho. Você não vai colocar ele direto para cozinhar. Você ferve, joga fora aquela água, depois vai botar. E ainda assim não é o ideal. A folha de louro, quando você coloca a folha de louro junto, isso aí é a sabedoria dos antigos, né?
Hoje, estudando sobre o assunto, eu vejo que a folha de louro colabora para para esses não nutrientes ou esses antinutrientes não nos causarem tanto malefício. Então, eles melhora o valor nutritivo daquele alimento. Então, são cuidados no preparo do alimento que podem levar à diminuição dos gases. Se come um excesso de verdura crua, aí entra repolho, principalmente, couve, são verduras que tendem a fermentar no seu organismo e a produzir gases. Agora, a produção de gases não necessariamente leva a uma barriga muito estufada, nem a mau cheiro. A alimentação vegetariana, por si, ela tem essa tendência a produzir mais gases, ok, mas não o mau cheiro. A alimentação carnívora já contribui muito mais para o odor desagradável dos gases. É, outro fator, é importante observar a desparasitação nesse componente, porque nós temos no nosso organismo uma microbiota que habita o intestino, principalmente o intestino, e que nos é favorável. É uma simbiose. Eles se alimentam dos alimentos que nós comemos, ajudando nessa digestão, sim, e eles se favorecem com o alimento que eles ganham, nós nos favorecemos com uma digestão mais facilitada. E isso não nos causa um malefício, um mau cheiro, seja pelas fezes muito mal cheirosas, seja por gases mal cheirosos. Agora, existem micro-organismos que são, sim, aí sim, parasitas que estão ali no intestino, mas que em excesso, se essa população começa a crescer muito, começa a nos causar desconforto. Um dos desconfortos pode ser a produção de gases, principalmente com mau cheiro. Então, é recomendável que você faça uma desparasitação regularmente. Existe aqui no canal uma live só sobre desparasitação e na primeira live sobre dúvidas eu falei um pouquinho também da desparasitação. Mas se tiver dúvida, coloca nos comentários, tá? Então, a questão dos gases, a gente vai atacar principalmente duas vias: a via da desparasitação, a via do cuidado com o preparo dos alimentos. Fora isso, eu ainda tenho alguns óleos essenciais que ajudam o sistema digestório. Eu fiz uma listinha aqui, razoavelmente extensa. Os carminativos, ou seja, os óleos essenciais que vão atuar mais diretamente, nesse desconforto causado pelos gases, né? Alcarávia, angélica, anis, camomila, cardamomo, coentro, funcho, gengibre, hortelã-pimenta, pimenta caiena, tomilho. Eu quero abrir um parênteses aqui. É lógico que, como aromaterapeuta, eu penso em óleo essencial. Mas não sei se vocês notaram que tudo isso que eu falei aqui pode ser consumido também na forma de chás, pode ser consumido na forma de temperos. Então, quando você vem por mais de uma via trazendo essas plantas para o seu dia a dia, seja na forma de chás, de tempero ou do óleo essencial, você colabora para que o sistema digestivo funcione de uma maneira mais regular e mais eficiente, tá? É, Vou dar um exemplo aqui, né? O coentro, eu particularmente não gosto do coentro folha, eu gosto do coentro semente.
Então, por exemplo, você pode pegar um azeite e para meio litro de azeite, tá? Uma garrafa de meio litro de azeite. Você pode colocar, por exemplo, de 5 a 10 gotas, mais para o 5, de óleo essencial de uma marca. Eu trabalho com a do Terra, tá? Mas você vai escolher uma marca que seja pura e que tenha permissão para ser ingerida, tá? Cardamomo, coentro, gengibre, hortelã-pimenta, tomilho, por exemplo, tá? Eu escolhi um, dois, três, quatro, cinco, e um cítrico. Eu gosto muito de tangerina, tá? E aí você usa de 5 a 10 gotas desses óleos essenciais em 500 ml de azeite. Vou repetir as minhas sugestões, mas isso não é uma lista rígida. Existem outros óleos essenciais que podem saborizar o azeite. É que aqui eu estou trazendo aqueles que têm relação com a pergunta, gases. Então vamos lá de novo: cardamomo, coentro, gengibre, hortelã-pimenta, tomilho, tangerina, que não tem a ver com a flautulência, mas tem a ver com dar um sabor realmente exótico e gostoso nesse azeite que você vai depois temperar sua salada, sua sopa, e isso vai ajudando o sistema digestório, tá? E esses mesmos óleos essenciais daqui também vão ajudar na desparasitação. Então é interessante que, além de fazer a desparasitação periódica, na sua rotina, você mantenha hábitos que ajudem o seu organismo a se livrar dos micro-organismos patogênicos e estimular uma microbiota cada vez mais benéfica para você. Bom, terminamos aqui essa segunda live de Tira Dúvida. Volto a fazer o convite para, se tiver algum assunto de interesse, escreve nos comentários. Então, fica o convite para a próxima live, onde eu vou trazer o assunto colágenos. A gente vai estudar um pouquinho sobre o colágeno em si, o que que é, como é que ele atua, e os nossos produtos, que estão no mercado.